Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias nesta sexta-feira, 4h04, em homenagem ao Rodrigo Bocardi, Hora Dobrada. Eu não sei se é a minha vista ou se realmente tá. Agora focou. Você fica mexendo só para focar, só para dar relaxo. Olha lá. Agora tá focado. Para quem tá no YouTube, o nosso Arena começou também. Para quem tá com a gente no FM, vamos até às 5 da tarde. Equipe quase completa, né? Porque, para variar, né? Chegou o fim de semana, todos querem diversão, como diria o nobre poeta Mano Brown. E aí, Heitor Esmeriz me manda uma mensagem, faltando 5 minutos para começar o programa, que fique isso registrado, dizendo que precisava se ausentar para comprar os itens da festa de aniversário do filho. Mas peraí, gente, o filho dele não fez aniversário outro dia? Todo dia faz aniversário, velho. Boa tarde, Lu, boa tarde, Carlão, boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, eu tô inconformado. Agora todo dia é a mesma história. A gente tá aqui, isso? suando, batalhando pra ganhar o ponto de cada dia e também assim... não estamos suando muito. Não, tô brincando. Mas estamos aqui trabalhando. Ele tava hoje eu não vi, ele tava de manhã no EPTV? Não reparei. Eu acho que existe um certo preconceito com o nosso. Já deu. O Heitor... Que isso, Heitor? Desanimador. Não, mas... Tá igual a rapaziada aqui da frente aqui. De sexta. Não veio. Literalmente sextou. Cara, manda um... Abriu das 9 às 11. Quem? A galera aqui da frente. Cara, tipo assim, manda um... tem uma reunião. Meu chefe convocou pra uma reunião. O pessoal vai discutir alguma coisa. Não, mas vou me ausentar pra comprar os itens da festa de aniversário do meu filho. Aí pelo menos o filho dele fez outro aniversário? Eu não sei viu, Heitor? Tá difícil, mas tudo bem. Bom, vamos juntos até às 5 da tarde. Tudo bem, Fábio Scheibe? Fábio Scheibe hoje já está na humilde residência dele de 732 metros e meio quadrados na grande e bonita Itu, hein? Tudo bem, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Com calor surreal por aqui, tá viu? Sabendo que ele vai pra tá muito quente. Amanhã. Imagina o Piracicaba amanhã como estará. Amanhã estará com muito calor. Aliás, amanhã CBN Campinas estará em Piracicaba, o jogo às 3 da tarde, né, certo. Lupe? Mas desde as 2 horas a gente vai fazer uma transmissão muito especial. Teremos Antônio Lupe na cobertura dos times, o Rafael Bill na apresentação, junto com o Júlio Nascimento, que vai comandar a apresentação central da bola, até porque tem seleção brasileira, tem Fórmula E no Brasil, então tem muita coisa legal. E para acompanhar a movimentação da chegada da torcida Ponte Pretana e também da torcida quinzista, nós teremos o Fábio Scheibe na galera amanhã, direto da arquibancada do Barão de Serra Negra. E também teremos 2 comentaristas, Carlão de Freitas e Gabi Castro, trabalhando na transmissão. Vai ser uma transmissão legal, porque na hora da decisão a CBN dá um show de transmissão. Vai ser uma transmissão leve, mas vai ser. O que foi, Carlão? O Carlão tá passando mal. Você quer que eu chame o intervalo, A torcida do 15 é a R15, né? Esquadrão quinzista. Fábio Scheibe vai com toda certeza conquistar os torcedores do 15 e até o fim da transmissão amanhã, até o final da transmissão, o Fábio Scheibe vai trazer a dança. Como que é? 15, 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5 é 15. É isso aí. Não sei se ele vai conseguir fazer esse movimento com o braço. Não, vai. Fábio Scheibe é um cara... Ou treinar bíceps hoje, viu, Lupe? Vai treinar bíceps. É um cara que tem um bom trânsito com as torcidas do Brasil. Aliás, quem que você continua achando que passa mesmo, Fábio Scheibe? Macaquinha. Amanhã 1-1. Vou adiantar no palpite 1-1, mas... Não, beleza. A gente já ouviu hoje de manhã. Pode ficar tranquilo, tá? Beleza, Fábio. Valeu. Obrigado. Fábio, mas eu vou falar a verdade pra vocês. Semana que vem você fala da volta. Deu um show de personalidade o Fábio Scheibe.
É um suco de personalidade pra vocês que ficam em cima do muro. Ai, meu Falando, Deus. eu não sei e tal. E eu vou cravar hoje aqui no fim do O programa. problema é como o pessoal derruba o muro. Nada, absolutamente nada. Vou falar aqui, hein? Tira um alvinegro da final. Nada. Vou dizer no fim do programa. Bom, hoje nós queremos áudio. Mas o que a gente vai perguntar pros Sextou, ouvintes? sexta-feira. Ah, a gente já perguntou Eu dos posso- quitutes, eu a gente posso- já perguntou Já. do petisco. Então, aí agora a gente a pode gente já sair. perguntou de tudo. Drinks nós não perguntamos. Ah, mas drink o universo é limitado. 90% vai falar cerveja. Cerveja, vinho. Eu não falaria. Sei. É porque você nem bebe, né? Ah, é verdade. Você falaria leito. É leite, né? Leito não. Nossa, o milkshake agora, hein? É, e outro, fim do mês também. O Daniel Boa, lembrou é. agora, fim do mês, cara, dia 24. Tanto é que ontem teve que fazer um bico, né? Ontem ele fez um bico O fim de semana de reverendo, né? 25 e 26. Reverendo, beleza, depois hein? ele... Esse fim. E o outro ainda, dependendo, a empresa também não caiu ainda. Nossa, Tem mais 15 dias de sofrimento. Nossa, Ó, verdade. hein? 991-86-9070. Manda mensagem pra gente aí para participar nesta tarde de sexta-feira. Hoje o tema é livre, hein? Fica Tema mandando livre. aí o recado. A gente falou dos doces, poderia... Você lembra alguma brincadeira da sua infância? amor? Brincadeira? É. Ah, eu jogava bola, né? Gostava de jogar bola. Bets era... Você jogou Bets, Carlão? Joguei, opa. Bets era muito bom. Carrinho de rolemã. Carrinho... Ixi, Rolemã. quanta tapela do dedão foi embora, hein? Nossa, Pra dói, tentar hein? frear e já Ai, ai, era. ai, dói. Essa dói. foi boa, hein? Estrela Nova Sela, já jogou? Já Não, brincou? essa daí não. É muito legal. Já brincou também ou não? Celinha? É, chama Estrela Nova Sela. Nunca brincou, não? Não. Manda aí, Tô novo, né? 91869070. Celinha, Qual a tá. brincadeira que marcou a sua infância ou que marcou a sua infância, além, obviamente, dos doces que já falamos aqui? Quem tá no comando técnico, Lupe? Hoje quem tá no comando técnico é o Dom Grimaldi. Pela última vez, hein? É. Elton Grimaldi vai mudar de horário. Ah, bom. Pensei Vai que ser tivesse transferido passado pro no horário ventilador de nobre. cabeça pra baixo. Horário nobre da emissora. Vai pra... Que hora mesmo? Da meia-noite às 6 da manhã. Não. Não? Ah, das 6 à Das meia-noite. 6 da verdade. tarde à meia-noite. Entendi. E quem tá no comando do streaming, meu caro Fábio Scheibe? Meu grande amigo Daniel França. Daniel o França. ligeiro. É isso aí. Boa. Com todo mundo acompanhando a gente numa sexta-feira calorosa, né, em Campinas. Calorosa. Quente, Mas tava um gente. ameaço, não tava, Lupe? E vai Quando chover. estávamos observando ali a movimentação no Exatamente. centro da cidade. Muito bom. Tá com sono, Lu? Tá numa iaca hoje? Bocejando? Tiriça monstro, hein? Deixa eu falar a verdade. Quer ir dormir? Cara, Liga eu vou falar pro pra Heitor. você. Hoje tá difícil, velho. O Lupe é o, é o único olhei no cara relógio, que não gosta de Eu sexta-feira. olhei no relógio, era umas 4, faltava 10 pras 3, mas demorou uns 20 minutos pra passar. É. Não tá assim também, não? Hoje, a hora que a gente vai foi almoçar. almoçar, eu e o Lupe voltando, um olhou pro outro e falou, nós estamos numa nhaca Nhaca. hoje, né? Mas sabe Hoje- quando tem... Quase que eu providencio uma corda do restaurante até na entrada Mas da quando rádio vai tem segurando. semana de futebol, no meio, principalmente a terça, né? Porque a gente fica... Não, não é por isso, não. É jogar no quebranto. Você já ouviu isso? de ficar A avó bocejando. falava. Opa! Tem um quebranto aí, hein? Tem Bocejando, toda quebranto, nossa, sei minha lá. avó Carmela falava muito isso. É, quando arrepia do nada é porque tem espírito Isso. do lado. Tá chovendo aí, não, aqui não tá, chovendo chovendo. ainda não. Começou não. Passa a eu morte bocejar. que ainda tô forte. Como que é? Passa a morte que ainda tô forte. Quando dá um É. arrepio assim. É, Minha vamos avó ver amanhã falava. no bate-papo lá na arquibancada como vai ser, né? Aí a gente conversa. Intervalo, começou a arena. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Povo O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. A nova Nissan Frontier é a picape desenhada para fazer mais. Além da exclusiva suspensão traseira Multilink, que garante mais estabilidade e conforto, ela tem DNA japonês e menor custo de manutenção da categoria. Garanta sua nova Nissan Frontier 0 km de R$ 267.690 por até R$ 232.690 com taxa zero. Visite uma concessionária Nissan e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, extremo sul de Minas, Piracicaba e mais 70 municípios próximos estão unidos pelas águas das bacias PCJ. Para o futuro da sua existência, os comitês PCJ planejam ações conjuntas e importantes. E via Agência das Bacias PCJ, mais de 800 milhões de reais já foram investidos na proteção de nascentes e destinação correta de esgotos, pois na gestão de recursos hídricos, todo dia é dia da água. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 14 minutos de volta com a Arena CBN. É muito legal a interatividade com o nosso ouvinte, né? Nós mandamos aqui uma sugestão e o ouvinte já participa, ó. Alô, Mário Raimundo, tá ouvindo a gente? Quais os canais que irão transmitir os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro? O Paulo lá do DIC 6, na CBN Campinas, viu, Paulo? Só colocar aqui, porque com Carlos Cabela você não ouve o jogo, você vê a partida. Ó, o ouvinte mandou bola de gude. Verdade, hein? O Lupe não lembra muito porque ele jogava bola de gude no tapete, né? Pinava a pipa no ventilador. Ele nunca foi jogar bola de gude na rua. Leitosa era legal pra caramba. Era muito bom. Leitosa. Ela era bonita, assim, a bolinha agora. Roubar bandeira. Roubar bandeira. Isso, roubar bandeira também era legal. Rua, do mastro? Bolinhas de gude. Era 2 times, né? Roubar era bandeira. 2 times e uma bandeira no meio, né? A bandeira do time A ficava ali, do time B aqui, você tinha que... Uma estratégia. Estratégia para tirar a bandeira do outro. João Carlos de Campinas também falando bolinha de gude. Olha aqui, queimada, jogar peteca, peão, bater peão bafo, difícil, figurinha. Né, lembra? Manja, o peão? Eu sei. Cara, difícil. Eu sou muito bom no peão, velho. Sério mesmo. Eu acho difícil. Eu sou muito bom. Do cada peão por aí. Talento. Uma brincadeira que marcou minha infância na cidade de Gonzaga, em Minas Gerais, se chama Passanel. O Jonas Gomes, não sei se vocês conhecem. Opa, claro. Passanel. Quantas vezes já passamos aí, né? Nessa brincadeira. O Lilo de Campinas, Bugrino, mandou mensagem aqui. Valeu, Lino. Minhas brincadeiras, pula-pula, pega ladrão e bolinha de gude. Roda peão. Essa também era uma boa, hein? Futebol de prego com tabuleiro, com os pregos. Pinogol. Jogava com uma moeda pequena e chutava a moeda com palito de sorvete. O Pinogol, isso era uma bolinha, aquela de metal, né? Pô, que legal. Qual brincadeira marcou a sua infância? Manda aí pra gente. 19991869070. Manda em áudio, porque se você mandar em áudio, a gente vai fazer isso aqui, ó. Boa tarde, Eliel. Boa tarde. Tem uma reclamação a fazer, hein? Menino mal. Colocou doce na boca de criança ontem e tirou, hein? Cadê a música do Pio? Não. E a minha brincadeira favorita era taco. Brincar com as meninas da rua. Beijos e abraços, Beth de Valinhos. Esquecemos a música do Pio. O lançamento. Mas não, vai tocar hoje. Vai tocar hoje? Vai tocar hoje, pode deixar. É o único lançamento que não foi lançado Nós ontem. pedimos autorização para Som Livre. Verdade. E para Warner. Elas liberaram, então nós vamos tocar a música do Pio hoje. Você sabe que o Pio tá negociando? Eu sou jornalista, não tenho segredo aqui, mas provavelmente Rafael Pio estará em Barretos 2023. No palco principal, aquele palco grandão? No palco principal. Sério isso? Eu peguei uma conversa com a direção da rádio, eles já pedindo uma liberação. O Lupe tá tendo um momento Léo Dias aqui. Então, é uma informação que não foi confirmada por ambas as partes. O Pio fala que não, a CBN também fala que não vai liberar, que as férias dele é só em dezembro de 2024. Essa é a antiga, ó. Essa foi a que bombou no Brasil inteiro. Essa que bombou no Brasil agora inteiro. Agora tem o lançamento do outro sucesso. Vamos para mais ouvintes. Mais um aí, manda aí. Boa tarde, pessoal da CBN Campinas. Boa tarde, amigo. Aqui é o Anderson Simoni de Vinhedo. Opa! Saudações luzas, hein? Festa da uva começa, hein? Boa. E aí, o Lupe vai tirar o escorpião do bolso e vai pagar um suco de uva pra vocês aqui? O Lupe nunca comer pagou um pastel, torresmo de rolo? Grande abraço, saudações luzas. Boa, manda mais um aí. Boa tarde, CBN. Boa tarde, amigão. Galera do Arena. A brincadeira que marcou minha infância. Qual foi? Foi uma brincadeira de começar a trabalhar com 15 anos até hoje, não parei. Fui trabalhar por brincadeira, olha aí, que virou. Eita, esse é quinzista, hein? Carcanhar de grilo, esse é quinzista. Mais um. Oi,
Aqui é a Julie, de Hortolândia. Oi, Julie. Uma das brincadeiras que marcou a minha vida foi brincar de elástico na rua. Olha, é verdade. Então nós brincávamos assim em 4, uma em cada ponta e 2 ficavam no meio pulando elástico. E certa vez eu abaixei para minha companheira pular e acabei levando um murro no olho. Foi meu primeiro olho roxo. Por isso que essa brincadeira marcou a minha infância. Um beijo a todos. A Julie trouxe uma brincadeira aí que não foi muito boa, não, hein? Problema. Primeiro murro. Há quanto tempo faz que eu não ouço falar murro, velho? Murro. O soco, o bofetão, sei lá, mas murro. O murro faz tempo, porrada, hein? Pancada. O murro entrega a idade, hein, Julie? Vamos com mais um. Ô, meus colegas da CBN Campinas, começou cedo, Arena. Ó. Tá chovendo aí, aqui em Barão Geraldo, Unicamp, tá chovendo. Esse começou cedo, hein? Não é esse que tava ontem já em terceira, já reduziu pra segunda já, esse né? Já foi. Esse... Bom, daqui a pouco, ó, pode mandar, tem muito áudio aqui ainda pra soltar, no 991869070. Manda pra gente aí, que é muito legal, a gente quer saber qual a brincadeira que marcou a sua infância. Rela também era bom, né? Rela, qual que é? Tipo assim, rela, tá com você, aí você tem que pegar a gente. Não, esse é o pega-pega, não é? Tanto faz, cada cidade tem um nome diferente, né? Rela. Chute-esconde era a melhor coisa do mundo. Vocês já jogaram chute-esconde? Chute-esconde é uma bola, fica no meio da praça. Passou, levou não, né? E aí a pessoa que tá com ela, por exemplo, tem que procurar os outros. Só quem tá escondido pode ir lá e dar um chute na bola e todo mundo que tava pego pode se esconder de novo. Só termina quando você pegar todos, cara. É muito bom. Chama chute-esconde. Não conheço. Mas quantas vezes a gente já... Passou, levou, você brincava, Léo? Nossa, passou, levou era duro. Você tinha que dar a caneta no amigo. O cara que tomasse a caneta levava porrada. Nossa. Começava de boa, né? Com todo molecada, mundo. Vou zoar não. Aí o primeiro dava. Aí pronto. A hora que um dava um mais forte. Como que chama aquilo? Aquilo que você põe colocava nos dedos, nos 2 dedos? Cama elástica, não? Mola? A mola? Não, elástico? Não, gente. Aquilo que você ia fazendo, aí o outro vinha, pegava, fazia também, abria. Barbante. Com barbante. Isso mesmo, Fábio Chaves. Esqueci o nome. Eu não lembro. Cama de gato, isso mesmo. Cama de gato. Uma voz do além. É isso mesmo, é super legal essa também. Já jogou ou não? Não. Você não tem cultura, Lupe. Ô, Fábio Chaib, Ponte Preta e Guarani. Eu posso antes. O Heitor, ele foi comprar os pertences da festa do filho dele. Foi. Porém, como sempre, bem informado, ele traz uma informação no Globoesporte.com que Elvis tá fora do jogo. Não deve jogar. Ai, meu Deus. Aí é ruim. O Carlão ficou até sem palavras agora. Mas sabe que no jogo, eu estava esperando até no jogo do comercial que ele saísse. Até antes dos 10 minutos ali eu apontava pro Cabelo, o Elvis não tá legal, Ele olhava pro banco toda hora, o Lupe chamou atenção, ele foi tomar aquela, né, passou aquela agulha mágica, aquele sprayzinho, continuou no jogo e fez uma grande partida. Embora tenha desperdiçado o pênalti, mas fez um grande jogo. Eu não sei, talvez eles vão dar uma segurada no Elvis aí para porque a Ponte ela precisa trazer o jogo vivo para Campinas, né? Então, de repente você coloca o Elvis lá, você perde o Elvis para um jogo que em Campinas vai ser essencial, aí fica complicado. Acho que vão dar uma segurada no Elvis. Assim. Talvez até no banco fique, mas não me surpreende a ausência do Elvis amanhã em Piracicaba. Mas perde muito a Ponte, evidente, né? Perde bastante. Essa notícia que saiu agora no Globo Esporte é uma especulação, obviamente. Não há nada confirmado. Luke, explica essa história direito aí, por favor. A Ponte não confirma. A Ponte, a gente não tem nem acesso aos treinos, né? Então a gente não tem como saber. Então é na apuração que nós vamos colhendo as informações. E a informação publicada, a matéria está lá no site do GE, globesport.com/Campinas. Ponte viaja sem Elvis e Hélio prepara 3 mudanças contra o 15. A provável escalação de Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches e Arthur, já que o Matheus está fora, e Jean Carlos ou Júnior Tavares, tem essa dúvida na esquerda. Acredito que vai o Jean. Felipe Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Pablo Diego e Gé. Então, a informação, repito, mais uma vez, informação que foi publicada por Heitor Esmeriz no portal Globoesporte.com, Elvis não viajou. Ele até diminuiu as dores, mas por uma precaução, até porque pode
piorar, pode agravar esse problema em uma decisão conjunta. Jogador, comissão técnica, departamento médico. Elvis não viajou. Porém, eu destaco um detalhe que o técnico Hélio dos Anjos falou na entrevista coletiva após jogo. Ele disse que tinha preocupação com o Matheus, só que o Elvis, ele elogiou a postura dele de ter ficado em campo, mas que ele não temia, até porque ele tem jogadores para aquela posição, até elogiando o Cássio, que deve ser aí o responsável, junto com o Matheus Jesus, de armar o meio-campo da Ponte Preta. E só um detalhe também, Elvis não jogou lá no primeiro turno contra o 15, a Ponte venceu sem o Elvis. E aí, hein, Fábio Scheibe, o que você me diz, Ponte sem o Elvis para amanhã? Aliás, tem alguma informação do 15 aí, Scheibe? Do 15 eu não tenho nesse momento aqui, eu vou apurar com meus amigos aqui de Piracicaba, mas o Elvis não jogando, acho que não vai ser tão ruim para Ponte Preta, já que amanhã deve ser um jogo pegado, como foi contra o Comercial, um jogo mais de guerra dentro de campo. E, como o Carlão falou, na volta o Elvis vai ser essencial para o jogo da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A Ponte vai ter que trazer esse resultado realmente para Campinas para poder definir no Moisés Lucarelli. Amanhã eu achando um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, acho que Matheus Jesus entra como tem entrado, né? E com três homens no meio campo. E no jogo de volta o Elvis será essencial jogando no Moisés Lucarelli, jogar um pouco mais solto. Seria fundamental, mas amanhã não me preocupa tanto, principalmente pela volta do Gé e também do Pablo Diego, né? O Carlão, o Hélio deu uma explicação por que ele não começou com Eliel no jogo contra o Comercial. Você acha que amanhã ele vai um pouquinho mais parecendo boca de bode, fechadinha, não passa nada? Ou você acha que ele vem com Eliel para tentar surpreender o 15 amanhã? Eu acho que a Ponte vai fechadinha, vai tentar sair nos contragolpes. Sem o Elvis, o Cássio Gabriel deve fazer a função de meia, né? Deve formar ali com o Leonaldo, com o Amaral, com o Matheus Jesus e com o Cássio Gabriel. E à frente ele vai com o Pablo Diego e Gé. Eu acho que o Gé, com a ausência do Elvis, o Cássio Gabriel ficando mais recuado, eu creio que o Gé deva retornar à titularidade. O Pablo Diego, os dois que saíram lá em Ribeirão, agora eles devem voltar, aliás, neste jogo de Piracicaba. Essa situação do Elvis, assim, ela é bem polêmica, né? Jogo fora de... Aliás, a Ponte precisa se acostumar, porque na Série B vai ser assim, até pelo Elvis não ser nenhum garoto, em algumas partidas ele vai ser poupado na Série B. Então é bom já o professor Hélio dos Anjos ir se acostumando, de repente a diretoria tentar caçar um substituto à altura do Elvis, porque fora de casa, na Série B, o Elvis vai ter dificuldade. Agora, no Majestoso, sim, ele é essencial porque ele é organizador, ele tem a bola parada, mas fora de casa, até por ser um jogo de característica de muita briga, de muita pauleira, sei, o Elvis, claro, faz falta, mas talvez o Cassinho na meia ali dê conta do recado. O ouvinte, o meu caro Elton Grimaldi, esse último áudio que eu te mandei, que é uma pergunta, Lupe, responde pro ouvinte, uma pergunta interessante sobre o jogo da Ponte amanhã. Boa tarde, galera da CBN. Confirma aí, só 1.200 ingressos para a torcida da Ponte? E se for, isso é coisa de diretoria que não acredita no jogo da volta, hein? Ok? Ele tá correto, 1.279 ingressos, mas aí é uma questão, como é que é o nome dele? Você tem o nome Zé dele? Carlos, não é? Não, é Luiz. Luiz. É uma questão é um que, nome, que chamam ele por ele, inclusive. Peraí, é o Luiz. É o Luiz, que foi uma situação determinada pelos responsáveis da segurança do evento. Ah, entendi. Então, assim, não foi que a Ponte pediu ou que o 15 destinou. Não é uma briga de diretoria, exatamente, uma catimba de diretoria. É um número de ingressos que foi, a gente tem a possibilidade de oferecer essa quantidade de ingressos para controlar a segurança do evento, ponto. Tá explicado. E quando o 15 for jogar aqui, provavelmente vai ser um número de probabilidade semelhante ou até mesmo esse número aí. Entendi, Antônio. Muito obrigado. Você é um cara que tira qualquer dúvida do nosso ouvinte, tá bom? Opa, estamos aqui para ajudar. Você está pronto para o futuro. Obrigado. Tá bom. Ô, Elton Grimaldi, agora sim, vamos voltar com os outros. Pois não, Fábio Scheibe. Não, você está falando do 15, o técnico Kleber Gaúcho manteve o favoritismo para Ponte Preta mesmo, mas falou que tem confiança no seu grupo. Tá certo.
que vem demonstrando ao longo da competição que o grupo tem muita audácia e comprometimento, viu? Boa. Kleber Gaúcho, técnico do 15. Tá certo ele, né? Tem que defender o dele também. Opa. Vamos lá, Elton. Boa tarde a todos os amigos da CBN. Prazer estar falando aí com vocês. Sobre a enquete de qual brincadeira marcou a infância, a minha também foi realmente o carrinho de rolemã. Que legal, hein? Rapaz, quantas unhas do dedo ficaram, quantas raladas no joelho. Verdade. Mas valeu. Lino de Campinas, Bugrino. Valeu, abraço. Lino. Obrigadão. Pode ir o outro aí, Elton. Vamos lá. Boa tarde, galera da CBN. O Giovanni de Campinas. Ô, Giovanni. Eu morei muitos anos no interior. A brincadeira que marcou, velho, a minha infância era de esconde-esconde com as primas, velho. Aquele que morou na roça e não brincou com as primas de esconde-esconde, esquece. Eu nunca morei na roça. Então, eu não brinquei. Eu também não. Mas legal. Boa. Pode ir. Vamos lá. Olá, galera da CBN. Boa tarde. É o Márcio, Nova Europa. Bom, quando eu era criança, um brinquedo que eu lembro que hoje todo mundo tem vontade de ter, mas eu tive antes de toda essa tecnologia, que era o drone de pobre, o famoso pirocóptero. Um abraço. Esse é bom, esse é bom. O pirocóptero que vinha no doce, né? Que No a gente doce, falou que a gente falou, exato. Aliás, você gosta de doce, Léo? Eu não gosto. Ah, não gosto de doce. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo aí? Não, peraí. Rogério de Campinas. Rogério. Falar pra você, dentro de Rogério, todas para as de que bater vocês aí. falaram, peão, bola de gude. Não, para de bater aí, Rogério. Bacana mesmo, era carrinho de rolemã, cara. Ah, tá. Isso aí era muito legal, cara. Pode, o Então, Rogério tá na perto de titã mecânica. casa lá, Pode, a gente obrigado, vai lá viu, e- Rogério? Mas avisa o cara pra parar de bater, pra você gravar o áudio. Na verdade, pô. ele produz carrinho de rolemã. E você percebeu uma coisa? Que quando ele tá falando... Põe aí de novo, Elton. Quando ele tá falando, o cara bate. Aí quando ele vai respirar, o cara para Boa de tarde, bater. Quer ver? pessoal. Ó? Vamos ver. Tudo tranquilo aí? Rogério de Campinas. Falar pra você, dentre todas essas aí que vocês falaram, peão, bola de gude. Que sacanagem com você, Rogério. Vamos pro próximo, Elton. Boa tarde, galera, CBN. Sou Opa. PCD, mas na minha infância eu jogava futebol na rua. Bom, Era hein? goleiro. Bom. Com a 7 do Jardim Adelaide aqui em Hortolândia. Olha, em Hortolândia. Anos 90. Jogou com o Scarpa? Porque o Scarpa é de lá, hein? O Scarpa foi pai, né? Foi. É, né, no caso. Foi porque já nasceu, né? Então, mas se tornou, Não, então. agora ele é pai. Então, foi não. Foi ou é? É. Mas a gente usa o quando foi ou foi quando é? Depende Nossa. como é. Mas quando foi? Quando aconteceu. É? É. Vamos pro próximo ouvinte aí. Papo de louco. Fala, galera do Arena. Tudo Fala. certo? Daniel de Campinas. Ô, Dani. Bom, as brincadeiras que eu gostava bastante é o pique-bandeira, Pique-bandeira. esconde-esconde e bets. Boa, Grande Bets. abraço a todos, valeu. Betts era muito bom. Tinha que cara. acertar a casinha, né? Muito bom. Próximo, pode ir, Elton. Boa tarde, amigos da CBN. O que marcou a minha infância foi aquela brincadeira de salva-pega. Salva-pega era muito lembra? legal. Deixava um encostado num poste, numa árvore, num Ia juntando os pedaço outros. de árvore, qualquer lugar, no muro. E aí catando, corria atrás, pegava e ia pondo um perto do outro, um grudado no outro, segurando na mão do outro. Aí um tinha que peitar aqui lá correndo e salvar, todo mundo saía correndo. Brincadeira da hora aquela, hein? Essa era muito legal mesmo. Manda aí, qual a brincadeira que marcou sua época? 991869070. Participa com a gente aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Vamos pro Repórter CBN, voltamos já. Arena CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 24 de março de 2023. O presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pretendem conversar reservadamente sobre quem vai substituir o magistrado que deve se aposentar em abril. O encontro deve acontecer depois que Lula retornar da viagem oficial à China. Os dois estiveram juntos na quarta-feira em Pernambuco, mas cumpriram a agenda cercados de autoridades e não puderam conversar com calma. As informações são da colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Malu Gaspar. O ministro defende a escolha do diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Brasília, Manuel Carlos, que foi assessor de Lewandowski.
O advogado de Lula na Lava Jato, Cristiano Zanin, também é cotado. Outro nome possível é do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo determinou que a Polícia Civil abra uma investigação sobre o acesso da maior facção criminosa do país às câmeras de monitoramento do Estado. Em nota, o órgão diz que, se for confirmada a irregularidade, o responsável será preso. A Polícia Federal apurou que os criminosos tinham acesso ao sistema Detecta e usavam as informações para monitorar trajetos de veículos de interesse. O sistema tem mais de 3.000 câmeras em quase 1.500 pontos do estado. A Prefeitura do Rio de Janeiro sancionou uma lei que prevê multa a partir de R$4.000 para quem praticar maus tratos e crueldade contra animais. O valor pode chegar a R$8.000 caso o agressor seja o próprio tutor do animal. Segundo o texto, a multa será aplicada em casos de agressões físicas ou verbais ou atitudes capazes de causar sofrimento físico ou psicológico. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Não foi só o Heitor que deu golpe em nós hoje não, hein? O Mário Quintino também abandonou o barco. Quem tá com a gente hoje é a Thaís Azevedo. Tudo bem, Thaís? Que fria, hein? Numa sexta-feira, pronto pra curtir o fim de semana. O Mário escalou você aí pra estar com a gente nesta tarde. Boa tarde, hein? Ótima tarde para você, Eliel. Boa tarde para todo mundo que tá ouvindo a gente. Pois é, que ele já fez a parte dele de manhã, né, Eliel? Para poder folgar agora à tarde. Então tá aí perdoado. Sobrou para mim. Tá perdoado, então. Bom, vamos falar das rodovias então, Eliel. Quem segue ali pelo Anel Viário Magalhães Teixeira tem trânsito carregado desde o Trevo de Souzas até o Trevo de Valinhos por conta de um acidente que acabou de acontecer ali no quilômetro 5, sentido rodovia Miguel Melhado. No sentido rodovia Dom Pedro, trânsito fluindo bem. Outro lugar complicado é a rodovia Anhanguera, sentido interior. Motorista perde tempo na saída do Trevo Sérgio Mota até o Trevo da Boche, por conta também de um acidente. No sentido capital, a rodovia Anhanguera tem trânsito fluindo bem. Pela rodovia Dom Pedro, tem excesso de veículos desde o Jardim Santa Mônica até a rodovia Anhanguera por conta de 2 caminhões que acabaram de quebrar ali no local. No sentido oposto, sentido Jacareí, motorista segue sem dificuldades. Eliel. Tá certo, Thaís. Obrigado pelas suas informações. A Thaís que volta daqui a pouco dentro do ponto final. Até porque, né, Thaís, sexta-feira o trânsito começa a ficar um pouquinho complicado, todo mundo já se antecipando para curtir o fim de semana, né? Isso mesmo, todo mundo saindo, né, para passear. Então tem que ficar em alerta, né, Léo? E devagar, que devagar se chega lá. É isso aí. Obrigado, Thaís. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Chegou a condição imperdível, a hora é agora da Daruge Chevrolet. Tracker, seu novo SUV. Motor turbo, 6 airbags, câmbio automático de 6 velocidades, rodas de liga leve, MyLink com integração com seu smartphone. Tudo isso com entradas reduzidas e parcelas a partir de R$ 990. IPVA 2023 incluso, documentação grátis, supervalorização do seu seminovo. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência. A Daruge Chevrolet tem tudo o que você precisa para sair de carro novo. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. 4h35 de volta aqui com a Arena CBN, Hora do Vôlei. Rafael Pio, boa tarde, Pio. Oi, Eliel, boa tarde a todos do Arena CBN. Ontem, 2 times conquistaram acesso à Superliga A em 2024. O Joinville, que derrotou a equipe de Araucária por 3-0,
e também por 3-0, o time do Monte Carmelo derrotou o Goiânia. Com isso, Joinville e Monte Carmelo estão na decisão da Superliga B e vão disputar a principal divisão do voleibol nacional no ano que vem. Final de semana com última rodada da Superliga Masculina de Vôlei na fase de classificação, e a partir das 9 horas da noite deste sábado tem Vôlei Campinas contra o Minas aqui na CBN Campinas. Eliel. Tá certo, meu caro Rafael Pio, obrigado pelas suas informações. O Pio, que devido à agenda extensa de shows, agora que tá lançando uma música atrás da outra, né, tá pegando os jogos de sábado às 9h30 e transferindo pro Guarizo também, né? Mas estamos sempre acompanhando o vôlei aqui na Central Brasileira de Notícias. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira! Cerveja Spaten lata 350ml, 3,69. Linguiça toscana Aurora, 17,98 kg. Arroz tipo 1 grão de campo, 5 kg, 19,98. Azeite português extra virgem terrano, vidro 500ml, 19,98. Ofertas válidas de 24 a 27 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no Clube Good Bom. Super simples. Beba com moderação. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434, próximo à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, hein? Boa tarde para você que está com a gente aqui na segunda parte do Arena, nesta sexta-feira, 24 de março. Queria agradecer a nossa audiência no YouTube, cara. Tem bastante gente assistindo, interagindo. O Emerson Santana, sempre acompanhando as nossas transmissões no YouTube. Marcelo Tomás, Guerra de Canudo de Papel. É verdade, cara, que você soprava na orelha escola, do povo. né? Nossa. Rapaz. O papel molhado, ele dava mais impacto. Doía mais. Nossa, isso em escola. Eu tomei uma advertência uma vez por causa disso. Soltar Maranhão? Que isso? Mas já, Pipa, né? eita, começou, não, hein, Carlão? Não. Começou, hein, Elton? Agora já pode, hein? Já. Vou até esconder o copo aqui. Bolinha de gude, carrinho de rolimã, jogar bola, o Carlos Henrique, José Carlos. Outro ouvinte aqui. Projeto especial de vendas de lote na Lua. Ah, tenho interesse. Tem? Tenho. Eu também, mas eu não Pergunta entendi. Tem telefone de contato? Não tem. O Amaro Fernandes, jogo de botão feito com... jogo de botão. Celuloide de relógio. Não, o eu meu não era sei, jogo de o botão meu mesmo, também era. né? O Eleazar Dias, mandando mensagem também aqui no YouTube, o Marco Badim. Obrigado, Marco. Muita gente participando no nosso YouTube e gente mandando áudio também, cara. Mais áudio. Vamos pôr o áudio no ar, então. É muito bom. Chama o futebol. Fala, galera da CBN. Fala, meu querido. Bruno de Birigui. Ô, Bruno. Rapaz, eu falei bolinha de gude aí. Mas uma brincadeira que marcou minha infância e hoje daria até cadeia era estilingue com mamona. Mas não pode. Coisa linda. Isso não pode, não. E hoje não pode mais, nem o estilingue não pode. Não, o que você pode fazer no lugar aberto, você pôr as latinhas, pegar o estilingue e acertar as latinhas. Aí beleza, agora você não pode... Querer acertar animal, ou acertar o outro, aí não dá. Hoje o mundo não permite mais isso. Mas de novo, Carlão, calma. Eu tô achando que isso aí é coisa do Elton. Eu acho que ele pra tá... dar uma pedala.
Vamos soltar todos os áudios que tem aí, depois a gente já vai pro Guarani tem informação, Guarani, hein? Opa! Que também tá movimentado aqui no nosso CBN Sport, no nosso Arena, e ainda tem Palmeiras e Água Santa, hein? E ainda... Não, Palmeiras e Água Santa não é esse final de semana, não. No outro. Ah, mudou, né? Esse final de semana tá bem Tá devagar. Nossa, tá chato. Então não vamos falar do Palmeiras, não. Vai com o ouvinte só. Boa tarde. Tem jogo da galera seleção, da CBN. Confirma aí, só 1.200 ingressos para descer da ponte? Ah, não, esse já foi. Esse já foi, já confirmamos. O chefe tá com delay. Só isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Beleza aí? É o Bamba de Hortolândia. Opa! Brincadeira boa quando era criança era jogar bolinha. Olha aí. Brincava de birosca. Que? Birosca? Fazia 4 biroscas retas e uma em cima. Você ia, voltava rapidinho e fazia. Agora a idade chegou. Não tem como jogar birosca mais. É outra brincadeira saudável, era o tal da pula-cela, né? É. Mas hoje acabou. Hoje acabou tudo, hoje é só celular. Vamos pro próximo, Elton. Obrigado, ouvinte. Bom aí, dia, doutor. aqui é o Ronder de Sumaré. Ô, Ronder. Minha brincadeira de infância, que ficou marcada, foi aquela brincadeirinha que nós fazia lá no interior, de cair no poço. Quem tira? Meu bem. Quem é seu bem? É a Priscila. O que você quer dela? Aí a gente pedia uma volta, um abraço ou um beijo. Essa é a salada mista. Salada mista, Tipo a salada mista. Eu nunca brinquei de salada mista. Salada mista. Salada mista é muito legal. Já brincou, Carlão? Brincava. O Lupe brinca até hoje. Vamos pro próximo ouvinte. Boa tarde, galera da CBN. Aqui é o Ricardo de Campinas, torcedor do Bugrão. Ô, Ricardo. Maior do interior. Todas essas brincadeiras aí que falaram, a gente brincou quando era mais criança, né? Sim. Mas tem uma que hoje é até proibida, mas que eu adorava, que era São João, as barraquinhas de bombinha, comprar bombinha, soltar bombinha, o biribinha, aquele balãozinho que soltava numa esquina, pegava na outra. E, nossa, a gente deixava os vizinhos loucos nessa época, aí, nesse mês aí de São João. Hoje um não abraço, pode fica mais. com Deus todos. Obrigado, viu, Ricardo? Próximo. Boa tarde, galera da CBN, pessoal da Arena. Boa tarde, amigão. Brincadeira que marcou a infância é jogar bets. Como era bacana jogar. Como era bom bets, né? Muito divertido mesmo. Edson de Hortolândia, Ponte Pretano da pele até o osso. Abraço. Deu uma complicada no final. Mas então, o Betts, ele poderia... eu tenho 2 sonhos. O primeiro é ser presidente da FIFA. Se não lograr êxito, ser presidente do COI. Se não lograr êxito... Eu colocaria... Se eu for presidente do COI... Eu colocaria o Betts na Olimpíada. Mas, como eu tiraria a maratona do último dia e fazia um mutirão de bets. Mas aí você pode ter certeza que os caras vão gourmetizar o bets. Sim, não vai ser o bets que você pega o cabo de vassoura da mãe pra ir lá jogar. Não vai ser esse bets. Vai ser um bets gourmet. E quando dava certo, a que bolinha era de tênis. É. Rapaz do que nem céu. você sabe que tem o negócio bets aí, do o gelo, beach né? tênis. O beach tênis. O beach? Beach. É um negócio legal. Mas a raquete de beach tênis é 900 pau, velho. Cara, é pra muito que caro. isso, gente? É porque é uma madeira assim, para. É fibra de carbono. Pelo amor de Deus. É muito caro, né? Você sabe que tem o bets do gelo, né? Aí. Que é o curling. Que mas aquele bote é mármore. diferente, né? Isso é bote. É a bote, é verdade. O bote é legal também. O bote também era bom. Legal. Próximo, é legal Elton. quando eu tiver 70 anos. Ô, minha gente, boa tarde pra vocês. Olha, a brincadeira que marcou minha época, eu já tenho 60 anos, né? Era a bolinha de gude, né? Essa era boa. Falava pubeca, jogar biro, né? E rodapião, cara. Rodapião também era legal. Não sei se vocês sabem disso, mas Panela de pressão não. era a coisa mais gostosa do mundo. Jogar o peão de ponta cabeça, isso era chique, que dói, não era pra qualquer um, não, cara. Vamos pro outro, vamos pro próximo já, Elton. Obrigado. Boa tarde, CBN. Boa tarde. Diego de Campinas. Ô, Pedro. O que marcou a infância? Bets, carrinho de rolemã, peão, tudo isso marcou a infância, mas o que eu tenho saudade é de sentar na beira da calçada e ficar até altas horas, né, da noite na resenha com os parceiros. Hoje em dia não tem mais isso. Tem, abre um grupo, irmão. Isso, a violência tá abre um demais. grupo no WhatsApp que dá certo. Senta no alpendre. Mas tem gente que não gosta de conversar em grupo, não. O pessoal fica Eu não nervoso. gosto. Quem chega já dando bom dia, boa tarde, boa noite, já é Mensagem- banido já. mensagens- aquelas mensagens. Aliás, o WhatsApp, o grupo tá virando aquilo do... Lembra do Orkut? Aqueles GIFs animados do Orkut, Nossa, cara? chato, hein? Pelo amor de Deus. Mais 2 aí, a gente já vai pro Bugre. Não olhei, hein? Vinícius de Salto. Ô, Vinícius. A brincadeira que marcou minha infância foi o famoso
taco. É o Betis. Em alguns lugares, o Betis. Boa. Mas tinha que ser com latinha de óleo. Isso. Era pra ser mais divertido. Ó, o José Reinaldo mandou ioiô. José Reinaldo de Campinas. Mais uma, Carlão. Delícia, hein? Mas você tá num nível hoje, Você hein? lembra quando aquela Ontem empresa foram de 3 refrigerante latinhas, só pra dar um dava grau. os brindes de ioiô? Ioiô, Ah, ioiô da Fanta, lembra? Da Sprite, que era verde, da Fanta verdade. laranja e da Coca vermelho. Balança Caixão, mandou aqui o ouvinte. Pé na lata, também era boa. Brincar de Celinha, Kleber Alves. É Estrela Nova Cela, é Pula Cela, é a mesma coisa. Obrigado, Kleber. Muita gente participando do Arena pela primeira vez, hein? Assim a gente fica emocionados. Nada melhor do que o bom e velho Betis na rua, até porque o futebol era obrigatório e não era uma brincadeira. Exatamente. Boa! Aí sim, Rua de baixo hein? contra a rua de cima, isso que é clássico. Jogávamos bastão. O problema era quando a bola se perdia no mato ou na casa do vizinho. André Costa de Capivari. Obrigado, André. Fábio de Jaguariúna, Carrinho de Rolimã. Tem muita mensagem aqui. Pode mandar seu áudio aí, 991-86-9070, que a gente vai colocando no ar. Carlão de Freitas, Bruno Pivetti. Escolha acertada do Guarani ou na sua visão precipitada? Olha, Eliel, é inegável que é um nome da nova geração, fez um bom trabalho no Tombense, principalmente... É verdade, tá velho já o Jonathan. O Jonathan não é mais. Já não é mais. Mas é um cara da nova geração, se destacou no Tombense na temporada passada, esse ano não foi tão bem na Chapecoense, é um campineiro. Mas eu acreditava que a diretoria do Guarani apostaria aí no Moisés Moura. O Moisés fez um bom trabalho, principalmente nessa reta final de Paulista, em que o Guarani estava com a corda no pescoço. E aquele jogo em Sorocaba foi muito emblemático, né, nessa trajetória do Moisés, em que o Guarani precisava vencer e goleou. Fez um bom jogo contra o Palmeiras e 2 jogos razoáveis no troféu na Taça Independência, uma vitória sobre a Portuguesa e um jogo meio complicado contra o Mirassol, muitos desfalques. Mas era um técnico que demonstrava aí que tinha condições de permanecer. A diretoria entendeu que preferiu não ser assim, vem o Bruno Pivetti, né, o cara de Campinas, sabe o que é o Guarani, o que representa o Guarani. Há muito tempo o Guarani fala no nome do Bruno Pivetti, a gente espera que ele faça um bom trabalho. Se eu fosse o Marconato, por exemplo, eu deixaria o Moisés, mas eles convivem lá diariamente, eles sabem aí o que é melhor para o Guarani e que o Bruno Pivetti tenha boa sorte aí no comando do Bugre. Já começa a preparação do time para a Série B, né, Lupe? Já tá com ele isso. A tendência é que os trabalhos comecem na segunda-feira, né? Porque o acerto foi feito hoje. Bruno Pivetti, que estava na Chapecoense, teve até um bom aproveitamento, mas o desempenho e a derrota para o Barra no primeiro jogo da fase decisiva do Campeonato Catarinense foram determinantes para a saída do treinador. Ano passado, como o Carlão disse, treinou o Tombense. Ele tirou a equipe de Tombos da penúltima colocação, chegou a colocar próximo do G4, só que terminou brigando contra o rebaixamento. Então ele tem esses números, mas é um técnico que eu gosto, sim. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo, conhece do futebol, mesmo jovem. Espero que dê certo o Bruno Pivetti no Bugre, Léo. Final de semana tem seleção brasileira, Fábio Scheibe, contra o Marrocos. E a expectativa para esse jogo, hein, Fabião? Travou. Exatamente, é a expectativa de estreia, 2 jovens promessas do futebol brasileiro, né? O Andrei Santos, jogador do Vasco, que pertence ao Chelsea, está emprestado ao Vasco. E na frente o Vitor Roque, do Paranaense. Tem uma dúvida ainda no gol se o Everton ou o Ederson vai jogar. Mas a zaga vai ter Ibañez também. E Emerson Royal vai jogar também. Tem a dúvida entre o Paquetá e o Veiga também. O Paquetá sai na frente por essa disputa. Mas acho que o Brasil pega uma nova cara, assim, e eu tô muito otimista com esse novo ciclo da seleção brasileira, ainda com Ramon Menezes, mas provavelmente não, uma certeza que terá um técnico mais de nome para o começo das eliminatórias. Espero ser o Ancelotti, hein? Gostaria muito que fosse o Ancelotti, ia ser muito legal para a seleção brasileira e muita experiência e aprendizado também, né? O cara que vai contribuir muito para a seleção. 4h52, uma pausa, intervalo rápido, Elton, e a gente volta já com o sarcófago desta sexta-feira, dia 24 de março. Arena CBN.
Circuito Brema apresenta Limeira Rodeo Music. No primeiro final de semana tivemos fortes emoções, mas a festa ainda não acabou. Dia 24, sexta, Luan Santana, Ícaro e Gilmar. Dia 25, sábado, Matheus e Cauã e Denis DJ. E mais, montarias em touros pela Liga Nacional de Rodeio, valendo vaga para Barretos 2023. Limeira Rodeo Music, resgatando tradições. Beba com moderação. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima a CPFL. No trânsito, escolha a vida. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Agora 4 horas e 54 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Pode continuar mandando aí com a brincadeira que marcou sua época de infância. 991869070. Tem um caminhão de mensagens pro Elton Grimaldi. Ele nem vai conseguir soltar tudo que tá ali, mas vamos tentar, Elton. Põe umas 5 no ar. E aí, meus queridos, aí. Muito boa tarde. Antônio Carlos falando contigo aí, aqui de Campinas. Ô, Antônio Carlos. A maior das brincadeiras quando era criança era futebol de rua. Boa. No meio dos paralelepípedos, falou? Um abraço. Próximo. Que marcou minha infância e tá marcado até hoje. Foi o dedo machucado quando o carrinho rolimã passava em cima do dedo da gente, que não sobrava nem unha pra contar a história depois. Essa foi boa. Próximo. CBN, uma brincadeira que marcou minha infância era jogar bola na rua. Boa. Quando a gente jogava bola na rua, a gente tinha mais craque aí. Hoje tá acabando os craques. Acabou. O mercado não joga bola na rua mais. Foi, hein? Sincerão. Abafou. Mais Falou uma. pouco, mas falou bonito. Boa tarde, pessoal. Não vou amanhã para classificar porque acabou o ingresso, eu fiquei sem. Mas é o Gramado, tá? E a brincadeira era a mamãe da rua. Mamãe da Não rua. pra caramba. Ou pula cela, pula carniça, também. como alguém queira dizer. Muito bom. Boa, Os Gramari. dois foram brincadeiras que marcaram a infância. Obrigado, meu amigo. Próximo. Olá, boa tarde, pessoal da CBN Campinas. Eu me chamo Gustavo. Ah. E hoje é dia de espetinho e chopp. Opa! Que isso, amigo? Chama nós então, hein? Deixou a brincadeira que nós já foi. Já deu no meio. Já. Hoje também é dia, como diria a Lina, a linda quebrada, daquelas brincadeirinhas gostosas. Bom, 4 horas e 56 minutos. Antônio Lupe, peça ao Elton Grimaldi, por gentileza. Elton Grimaldi. Elton, vamos correr com o tempo aí. Bora. Obrigado, Elton. Hoje tem derby. E só. No Guarani, Romeu. Na Ponte Preta, Carlos. Que ano foi esse jogo, Carlão? Caramba. Ó, o Lupe, então, o Pio tá indignado lá, ó. Ou e o sucesso dele ficou pra segunda, né? Não, vou tentar achar. Então vai, 1976. 1976, Carlão de Freitas. Fábio Scheibe. Vai. 1983. 1983, Fábio Scheibe, Eliel Almeida. Me dá uma dica. Só fala quem ganhou. Guarani tinha Romeu, Ponte Preta tinha Carlos. É a única dica do dia. Me dá uma dica, só fala quem ganhou. Não posso falar. Tá. Quanto você foi, Carlão? 76. 78. 1978, Eliel Almeida. A minha vinheta tá pronta aí, de vitória? Não, mas peraí, por que o Pio falou que é o mais fácil de todos? Ele sabe? Não sabe? Você não vem, não. Fica aí. Olha só. Ah, não vem não, Pio. Ó, a gente não vai soltar o teu sucesso. O seu sucesso não será divulgado aqui na rádio. Carlos, Romeu,
Cara, eu ia falar, cara, o Romeu foi um dos fundadores do Guarani, no primeiro derby, em 1912. Meu senhor! Rapaz do céu! Primeiro derby, velho! E ele se preparou tanto pra isso! Cara! Olha isso, coitado do Lupe, velho! Primeiro derby! Você tá no campo da Bugiana. No Santos você vai morar, hein? 24 de março de 1912. Meu senhor! Campo da Vila Industrial amistoso, o primeiro derby. Vocês não conhecem nada da história do clássico. Parabéns, viu, Rafael Pio? Foi pelo Mas Carlos, você colou, né? porque você tá se sentando do meu lado, você viu eu fazendo? Pio, manda o seu novo sucesso da técnica aí, porque o Elton vai colocar de fundo enquanto o Lupe traz aí as informações. Guarani tinha Bertone, Lilo, Benete, Camões e Rios, que não é o Richard, Gonçalo Reis Greco e Russo, Rossi e Romeu. Ponte Preta tinha o Amparense, Rangel Aranha, Bicó e Alves, Fernandes, Moraes, Carlos, Iburg, Lopes e Dicto. O resultado desse jogo é um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe quando terminou esse jogo. Alguns falam que foi 1-1. Outros falam que a Ponte venceu por 1-0. Só que a história diz que o resultado é incerto. Meu Deus. O primeiro derby entre Ponte e Guarani aconteceu num dia 24 de março de 1912. Pode fechar, viu, Elton? É o último... Ah lá. Parabéns pela lembrança, Pio. Pio foi realmente genial. O Pio colou, ele senta do meu lado, ele viu eu fazer. Ele é um grande historiador de derby. Pode fechar. Boa! É o último sarcófago que eu faço mais não, viu? Meu caro Antônio Lupe, já que o Elton abriu e a gente vai ser obrigado a sair do ar pra, né? Me fala aí. Ponte 15. Empate. Meu caro Carlão de Freitas. Ponte Preta. Fábio Scheibe. 1-1 na volta. Para, é só o primeiro jogo que ele perguntou. Vamos com o sucesso de Rafael. É agora. Será que eu desejo? Só sei quem eu quero, enquanto não a vejo. Pode ser Janaína, pode ser Ana. Às vezes dura um ano, ou só uma semana. Às vezes um mês, que parece uma hora. É alguém que chega e logo vai embora. Que isso, hein? Mulheres dessa vida, olha são só. todas Virou um country. Reggae ao country. Cara, isso aí vai bombar em Barreto. Vai bombar. É a música do ano. Que Gustavo Lima se cuide. Cara, se ele trabalhar um pouquinho mais a melodia, Tá certo, né? Foguete não tem ré, né? Bom fim de semana, Antônio Lupe. Até amanhã, Até porque amanhã. tem compromisso aqui na Às 2 da tarde. 2 da tarde. Bom fim de semana, Valeu, meu caro Eliel, Carlos Freitas. abraço. Bom fim de semana, Fábio Scheibe. Obrigado, Obrigado. Elton Grimaldi. Obrigado, Daniel França. Obrigado, ouvintes. Muita gente participando hoje, foi bem legal. Excelente fim de semana pra você. Se divirta, aproveita bastante e cuide-se bem. Tchau. Hoje é Paula, amanhã Karina, numa hora Elaine, na outra Marina. Mulheres Arena importantes. CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz.